Os Estados Unidos querem construir cidades privadas. Seria isso um bug na Matrix? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Como seria um mundo sem a existência do Estado? É instigante pensar nas possibilidades de um mundo em que o livre mercado domina tudo. Todavia, essa mesma pergunta também aparece na mente dos socialistas, tanto os de direita quanto os de esquerda. Ao se depararem com a questão da não existência do Estado, tentam provar que sua existência é necessária para a vida de cada indivíduo. Ainda argumentam que sem o Estado viveríamos em completo caos, com aquele típico pensamento responsável por dar a conotação negativa à palavra anarquia. Como reflexo disso, toda representação de cidades anárquicas em filmes, jogos e séries apresenta uma distopia completa. O maior exemplo é Cyberpunk 2077. Em seu universo, as cidades são controladas por megacorporações que estão acima do poder do Estado. Por conseguinte, a cidade principal do jogo, chamada de Night City, vive em completa desgraça. Em contraste às cidades privadas retratadas na ficção, surgiu nos Estados Unidos um governador lúcido, ou talvez alucinado. Steve Sisolak, governador de Nevada, iniciou um plano intrigante para a maioria da população: criar áreas de governança local no estado. Como objetivo principal, ele quer criar grandes polos comerciais ao permitir que essas regiões fiquem livres de impostos e de encargos burocráticos. Todavia, essas áreas livres seriam destinadas a grandes corporações. Com isso, essa notícia nos faz refletir. Como isso se difere das cidades privadas idealizadas por libertários? Como isso afeta esse conceito? Para quem não conhece, a ideia por trás de uma cidade privada nada mais é que uma região livre do Estado, mas que é controlada por uma empresa ou empreendedor que escolhe suas regras. Independentemente de quem as controle, essas cidades teriam como um fim máximo oferecer serviços de segurança, até mesmo criando leis, assim como um governo. No entanto, seria privada e, como resultado disso, uma pessoa deve aceitar as regras do governo privado para estar submetida às mesmas. Não existe coerção para que você aceite regras aleatórias e indesejadas. Se aceitar viver nessa cidade, automaticamente estará sob as leis estabelecidas no contrato feito com o governo local. Mas perceba o seguinte: é necessário que você consinta. Por isso, cidades privadas seriam uma forma de fugir da coerção estatal e se sujeitar a leis que estejam de acordo com suas vontades e princípios. Dessa maneira, governos privados teriam incentivos para ter leis justas com o objetivo de não afastar seus habitantes. Se a população considerasse uma lei injusta, certamente sairia da região. Com isso, o empreendedor por trás da cidade teria uma perda econômica, já que não contaria mais com aquela pessoa comprando ou comercializando em sua região. Nota-se, portanto, que um dos grandes problemas de um Estado democrático de direito é isso. O prefeito, não sendo o dono da cidade, não liga para perdas. Se as pessoas não habitarem sua cidade ou não conseguirem comercializar devido aos altos encargos burocráticos, o que ele tem a ver com isso? Seu salário e suas regalias continuam garantidas. Ainda, não há por que um prefeito em uma democracia pensar no futuro. Seu cargo tem validade de 4 anos, podendo se estender a 8, caso reeleito. Isso faz com que sua mentalidade esteja focada em como ele pode torrar o dinheiro público, não no que ele pode guardar. Caso ele poupe esse dinheiro, não será ele que o usará, como também não será ele que ficará conhecido por ter feito os investimentos na cidade. Entretanto, poupar é algo intrínseco da criação de riqueza, já que é a partir de planejamento e recurso financeiro que se pode investir em meios de produção. Consequentemente, haverá mais trocas comerciais voluntárias entre indivíduos e maior riqueza gerada. Logo, a democracia é um sistema político contrário ao acúmulo de riqueza. No entanto, a ideia do governador de Nevada, por incrível que pareça, poderá trazer mais riqueza e uma certa liberdade para os habitantes no curto prazo. De acordo com seu pronunciamento, essas regiões não deveriam tributos ao governo, o que já seria suficiente por si só. Provavelmente, a ideia do governante é se aproveitar dos efeitos secundários e ter essas cidades comerciais em seu estado. Entretanto, é necessário enfatizar que as corporações necessitam se encaixar em alguns parâmetros para conseguir seu próprio governo local. O empreendedor precisa ter um terreno
limpo de 202 quilômetros quadrados, sem habitantes de vilas ou cidades residindo no território. Ainda, os corporativistas necessitam ter 250 milhões de dólares para investir no começo da cidade, além de garantir que colocarão $1 bilhão na região durante os 10 anos seguintes. Por isso, mesmo que esse projeto vá para frente, estará reservado para os megacorporativistas. Jeff Bezos, por exemplo, estaria tentando comprar um país para fugir de impostos. Por que não começar com uma cidade? Ou ainda, Elon Musk poderia criar sua cidade subterrânea, um dos futuros projetos de sua empresa The Boring Company, em uma região livre de impostos. Porém, essas cidades privadas poderiam ser apenas uma ilusão temporária. Da mesma forma que o estado de Nevada pode dar uma concessão para dar liberdade a essas regiões, o que dificilmente acontecerá, ele também pode retirar a concessão. Imagine, por exemplo, que essas cidades se desenvolvam exponencialmente durante 10 anos e que políticos de olho na riqueza das mesmas resolvam acabar com a farra. Desse modo, eles poderiam começar a cobrar impostos ou até mesmo reassumir o controle das cidades, depois que já estivessem ricas, óbvio. Seria um investimento e tanto. Alguém pode argumentar, mas os donos das corporações donas daquelas terras não deixariam. Mas então me diga, o que eles poderiam fazer caso o Estado utilizasse do seu monopólio da violência para tomar suas terras? Eles não conseguiriam fazer nada. Podemos lembrar do que aconteceu com algumas cidades chinesas construídas que obtiveram concessões nos anos 80. Elas se desenvolveram grandemente, sendo um dos principais motivos para que haja ainda algum resquício de prosperidade econômica em um país liderado pelo comunismo. No entanto, nos últimos anos, houve uma redução dessas concessões às cidades economicamente livres da China. Como efeito, o Partido Comunista Chinês está conseguindo enriquecer a partir de toda a riqueza que só foi construída graças ao livre mercado. Mas os Estados Unidos nunca fariam o que a China fez, porque eles não são comunistas, diria o bovino. Não temos tanta certeza disso. Os Estados Unidos não se diferem muito da China. Ambos aumentam, ano após ano, o controle estatal sobre a vida das pessoas e, consequentemente, de suas economias. E o principal, são os dois países com o maior poderio militar do mundo. Ninguém consegue enfrentá-los, nem mesmo os maiores corporativistas do planeta. O argumento do acúmulo de riquezas nos Estados Unidos e na China por meio do livre mercado expõe também o problema com o funcionamento das minarquias. O termo minarquia se refere a um Estado controlado por um governo mínimo, porém forte, focado em garantir os direitos naturais pela via republicana democrática. Além dos já citados problemas práticos da democracia, o minarquismo tem um problema maior, um Estado mergulhado em riqueza. Como é um Estado mínimo, a criação de riqueza é algo inerente ao seu funcionamento. O livre mercado garante que os melhores serviços sejam ofertados e que mais trocas voluntárias sejam feitas, o que cria maior riqueza. No entanto, quando políticos se veem diante de tanta riqueza, eis que surge um dilema: roubar esse dinheiro ou deixar para gerar ainda mais riqueza? Procurando se manter dentro do establishment, os políticos possuem estímulos para roubar. Sua intuição o leva a fazer obras e ações que ficarão associadas ao seu nome, e, para isso, é necessário dinheiro roubado via impostos. Portanto, por mais que as cidades privadas possam parecer uma ideia boa a primeiro momento, assim como as minarquias, ambas as situações servirão apenas para o Estado enriquecer. É evidente que essas ideias geram sim prosperidade econômica para seus habitantes, mas ela é momentânea. Assim como o Estado concede a oportunidade de uma cidade privada existir, ele pode acabar com essa concessão a qualquer momento. Logo, se quisermos que algum dia existam cidades privadas, é necessário que haja terrenos livres de qualquer interferência estatal. A boa notícia é que já há projetos para que isso aconteça na prática. O maior exemplo é a Liberland. Mesmo não tendo reconhecimento internacional, a Liberland é um território proclamado recentemente. Seu criador a fundou graças a uma expertise. Para conseguir tal feito, ele se utilizou da linha imaginária que divide a Sérvia e a Croácia. Essa divisa era marcada por um rio que, com o decorrer dos séculos, secou bastante. Um libertário, vendo esse terreno não proclamado por nenhum dos países, decidiu por apropriação primária ser o novo dono daquelas terras. Agora, o mesmo busca reconhecimento internacional para criar o país com mais liberdade econômica do mundo. Do ponto de vista libertário, ele já é o detentor daquelas terras, mas políticos
grupos podem ser capazes de usar seu poder militar para retomar as terras. Nunca se sabe. Cabe ressaltar que o tamanho do território é ínfimo, algo em torno de 7 km², mas é um projeto promissor. Outra forma de fundar cidades privadas sem interferência estatal seria criá-las nos oceanos, onde os territórios não são bem definidos. Por mais que haja algumas regras entre os países, é fato que não há nenhum parâmetro objetivo para definir o que é propriedade de qual país. Houve uma fagulha dessa ideia aqui no Brasil em 2019, com um projeto chamado Ancapistão. Esse seria um país libertário formado no oceano ao leste do estado do Espírito Santo. No entanto, pouco se sabe sobre esse movimento hoje em dia. Também é necessária muita tecnologia para que isso se concretize algum dia. Mesmo assim, essas cidades nunca estariam livres caso algum estado queira procurar guerra com elas apenas por existirem. Do modo exposto, cidades privadas cedidas pelos governos estarão fadadas à insegurança jurídica estatal. Nenhum estado respeita a propriedade privada. Além disso, na atual conjuntura política mundial, também é muito difícil que cidades privadas autônomas se desenvolvam sem nenhum respingo de coerção estatal. Mas isso não é porque elas fracassariam, mas sim porque o Estado não as deixaria se desenvolver. Se surgisse uma prova de que a sociedade pode existir sem a interferência do Estado, como ele se manteria no poder? É certo que sua legitimidade cairia por água abaixo. Para nós, libertários, já caiu há muito tempo. Mas ainda existem pessoas que acreditam nessa baboseira. Dessa forma, o Estado vai atacar qualquer tentativa de se criar cidades privadas para manter seus animais presos no curral. Entretanto, caso criem algo próximo às cidades privadas, como o governador de Nevada quer fazer, isso não será para libertar os indivíduos, pois sua única intenção será ter uma região rica para poder roubar posteriormente. Cidades privadas não têm nada de privadas quando o Estado está envolvido. Nada é seu, é nosso. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Cauã Henrique, o Chapéu de Alumínio, escrito por Leandro Brito, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!